principalmente voltado para a segurança do trabalho, pensando na integração entre sistemas e processos. Qual é a ideia, né, que a gente tem para trazer para vocês? É entender qual a relação de todas as informações relacionadas com a segurança do trabalho e as demais informações que são enviadas para o e-social. A palavra da vez aqui é integração. A gente tem que entender que o e-social ele integra todas as informações. E como que a gente vai fazer isso com a parte de segurança do trabalho e quais os cuidados que a gente tem que ter? Bom, o que é, de fato, o e-social, né? Vamos ver se eu consigo aí. Ok. O e-social, ele é um projeto do governo e ele nos instiga, principalmente se a gente for pensar na área de segurança do trabalho, a pensar em adequação. Não que a legislação tenha mudado, porque a legislação continua a mesma, mas ela coloca a informação na vitrine e daí a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. Então, eu tenho que pensar em adequação. Mas o e-social, ele traz para a gente uma coisa muito interessante, que é a gente pensar também na segurança do trabalho como resultado. E não tentar transformar essa visão que a maioria das empresas tem de que segurança do trabalho é custo, né? Então, mostrar o resultado para que se entenda que segurança do trabalho não é custo, é investimento. E, trazendo o e-social, ele nos coloca numa posição diferenciada, né? E aí o SESI, o que ele traz? Ele traz uma ferramenta que ajuda a gente a dar destaque para essas informações de saúde e segurança do trabalho. E aí a gente sai do anonimato para o estrelato, essa é a ideia. Mas como que a gente usa essa informação a nosso favor? A gente tem que entender o que é o e-social para a gente entender como que ele pode ser importante para nós. Primeiro, o e-social, ele faz parte de SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, que o governo está usando a tecnologia a seu favor. Ele vai conseguir fazer gestão de informações, das nossas informações que são enviadas para lá. De forma padronizada, né, ele estabeleceu como essa informação tem que chegar lá e unifica todos os entes, né? Então, ele bota num único local as informações que são da Caixa, da Receita Federal, da Previdência Social, do Ministério do Trabalho. Tudo está no mesmo local, de forma integrada, onde fica fácil a gente fazer cruzamentos de informação. E essa padronização é justamente isso, ele codifica, ele faz com que seja possível gerar BI, né? Então, todas as informações do e-social que são códigos, essas são as que a gente mais tem que pensar e se preocupar. Que informações que vão para lá para o e-social? Fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, essa é a área de interesse do e-social. Olha as questões legais, previdenciárias e trabalhistas e cruza isso com as questões tributárias e fiscais. Tá? Então, constitui um ambiente integrado com o objetivo de... O que o governo diz que é o objetivo? Ele vai racionalizar e simplificar. Correto? Porque se você torna isso num local único, facilita, simplifica. E ele diz que vai eliminar redundância, que é a divergência de informação que tem na Caixa, na Receita. E, de fato, se você coloca num único ambiente, você elimina a redundância. O que o governo não declara explicitamente, mas que está por trás disso tudo? O que vocês acham? Dinheirinho, né? Fiscalização. Então, o que ele tem ali? Ele tem um potencial arrecadatório muito grande, através de multas, obviamente, e através também de questões tributárias, fiscais, principalmente ligadas à Previdência Social, relacionada a financiamento de aposentadoria especial e outras questões. Então, existe para as empresas um alto risco de perda financeira se ela não está adequada, se ela não segue a legislação. Em contrapartida, a empresa que segue a legislação e sabe usar isso a seu favor, ela tem um diferencial competitivo. Então, imagine, eu tenho uma empresa que já está adequada, eu vou ajustar sistema, processo, mas eu já estou adequada, eu vou gastar muito menos, eu tenho um diferencial competitivo em relação ao meu concorrente que não está adequado e que muitas vezes nem conseguirá se adequar. E que pode até sair do mercado por conta disso. Então, esse é um ponto. A gente tem que pensar no diferencial competitivo que a empresa tem se ela consegue se adequar. Então, pensando nisso, a gente vai analisar um pouquinho a questão do calendário. A gente está com um calendário apertado, né?
Eu trouxe empresas do grupo 1 e 2, mas tem 3 e 4 também. As empresas do grupo 1 são as empresas que faturaram mais que 78 milhões em 2016. E as do grupo 2, entre 4,8 e 78 milhões. Daí as que faturaram menos que 4,8 milhões são os MEIs, microempresas, que daí entram um pouquinho depois. Essas empresas do grupo 1, elas já começaram a mudar seus dados em janeiro desse ano, né? E mandariam saúde e segurança do trabalho em janeiro de 19. Existe aí uma reunião do comitê que definiu que essa data vai mudar, né, para a saúde e segurança do trabalho. Está publicado isso lá no portal? Não. Então, é uma fofoca que eu estou contando para vocês. Depois, se não publicar, não diga que eu menti. Mas é uma fofoquinha que corre por aí que a gente tem. Julho de 2019, então, para as empresas de faturamento maior que 78 milhões, para mandar os dados de saúde e segurança do trabalho. E janeiro de 2020, para as empresas, então, que faturaram um pouco menos, entre 4 milhões e 78 milhões. Dá uma aliviada? Se pensar que seria janeiro, dá uma aliviada. Mas resolve? Não. Porque se a gente não se preparou até agora, muitos vão ainda ficar esperando, né? Mas quando a gente fala que saúde e segurança do trabalho entra em julho de 19 e janeiro de 2020, é uma verdade absoluta? Não é uma verdade absoluta, certo? Porque os eventos de saúde e segurança, sim, entram nessa data, mas muitas informações de setor pessoal, que vão antes e já estão indo como folha de pagamento, têm correlação com dados de saúde e segurança do trabalho. Então, se eu pensar que essas empresas aqui, ó, que começaram a mandar folha de pagamento em maio, se aqui tem dados trabalhistas e previdenciários, elas estão mandando dados de saúde e segurança indiretamente. Quando elas mandarem as informações de segurança, isso é que tem que bater, né? Não pode ser divergente. Então, as coisas vão se cruzando. Então, a gente tem que ficar atento. Não é porque entra lá na frente que eu não tenho que ter essa informação hoje. Então, é um primeiro alerta. Eu tenho que entender que a saúde e segurança, ela interfere nos demais eventos, muito mais do que vocês imaginam, e a gente vai ver isso. Bom, se a gente for olhar de forma geral, a gente tem aí aproximadamente 46 eventos. Desses 46 eventos, quase 15% ali são de saúde e segurança do trabalho, né? Que são verdinho é segurança, o roxinho ali é saúde e os demais são contábeis, fiscais, são outras informações. Esses 85% são informações que hoje toda empresa já manda para algum órgão de alguma forma. Tá? Manda através de CAGED, manda através de alguma informação. Então, são dados que a empresa já domina, ela já conhece, ela só vai mudar o caminho por onde ela mandava. E vai ser até mais simples, porque ela vai alimentar o sistema dela e o sistema dela vai empacotar a informação e vai mandar. Os dados de saúde e segurança, ela não mandava com uma certa periodicidade como ela manda os demais dados. Então, é o que é de novo dentro desse processo. Então, as empresas não estavam acostumadas a lidar com essas informações. Quando é que mandavam informações de saúde e segurança? Através do PPP, quando o trabalhador estava se desligando da empresa, que ele vai usar dali sabe Deus quando, né? Sai o trabalhador com 30 anos de idade da empresa, vai se aposentar com 60. Ele pega o PPP, só vai levar na Previdência quando ele chegar lá daqui 30 anos. Então, eram informações que nunca chegavam no governo, quando chegavam já tinha passado muitos anos. Ou numa ação trabalhista, enfim. Agora não, agora tu vai mandar todo mês informações de saúde e segurança. Isso muda totalmente a dinâmica do processo. Do que a gente vinha fazendo até então e que funcionava muito bem, muda totalmente. Por quê? Porque além de eu mandar esses dados que eu nunca mandei, eu tenho que saber que esses dados interagem com esses outros que eu sempre enviei. E aí vocês vão ver que as interações são bem interessantes, né? Quais são os dados que eu tenho vinculados à saúde e segurança do trabalho para mandar lá para o E-Social? Um dos dados está relacionado ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, eu vou ter que descrever, primeiro eu vou ter que definir dentro do meu processo o que é ambiente. Se ambiente é um espaço físico, se ambiente é um espaço organizacional, enfim, tem vários tipos de ambiente que eu posso definir. E o governo não diz que é esse ou aquele errado, ele diz que você define essa estrutura. Define, descreve esse ambiente
E aí tem uma informação muito importante. Você tem que dizer se esse ambiente é próprio do seu CNPJ ou se ele é de terceiro. Se ele é próprio, você vai ter que dizer de que estabelecimento ele é. Então, se a sua empresa tem vários estabelecimentos, eu digo que ele é próprio e dou o CNPJ do estabelecimento em que o trabalhador está. Se ele é de terceiro, eu sou um prestador de serviço, meu trabalhador está no tomador de serviço. Eu tenho 2 códigos para informar. Um, se ele tem vínculo com lotação tributária, e outro, se ele não tem vínculo com lotação tributária. Então, olha a interação. Já no ambiente, eu sou da área de segurança, vou descrever esse ambiente. Não, eu sou engenheira de segurança, sei lá o que é lotação tributária, né? Eu sei agora, tive que estudar, obviamente, mas até então eu sei lá o que é lotação tributária, isso não tem nada a ver com a área de segurança. Só que não, eu tenho que saber agora se aquilo tem vínculo ou não tem vínculo. Por quê? Porque uma tabela, que é a 1020, vai antes da minha. Então, eu preciso saber o que é lotação tributária e como que está relacionado esse meu trabalhador nesse ambiente para eu poder informar esse ambiente. Aqui eu ainda não falo que trabalhador é, eu só descrevo os ambientes e vou mandando. Olha, eu tenho 10 ambientes e vou dizendo se é próprio, se é de terceiro e mando. Em seguida, vem a informação do trabalhador. A informação do trabalhador eu vinculo ao ambiente. Então, eu digo quais os fatores de risco que o meu trabalhador está exposto e digo em que ambiente que ele está. Então, uma vez que eu digo que Maria está no ambiente A, Maria está vinculada no ambiente A, e lembra que no ambiente A tem o CNPJ do estabelecimento ou do terceiro, então eu digo onde a Maria está. E digo quais os fatores de risco que ela está exposta. Pode ser ruído, calor, agentes químicos, e falo se ela utiliza ou não utiliza EPI. Se esse EPI é eficaz, olha só, eu tenho que dizer se esse EPI é eficaz ou não, lembram do PPP, né? E eu tenho que ainda responder umas questões lá relacionadas ao PPP. Por fim, eu tenho que informar o governo se por conta de algum desses fatores de risco que a Maria está exposta, ela tem condição para aposentadoria especial, insalubridade e ou periculosidade. Não é que ela vai receber os 2 adicionais, mas se ela tiver uma condição periculosa e uma insalubre, eu tenho que informar as 2, certo? E informei isso através do ambiente lá, através de um evento de saúde e segurança, que eu vou tirar essa informação da onde? Dos programas legais, dos laudos que eu tenho. Aqui, a gente tem que lembrar que, além dos agentes que geram insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, eu mando também 2 outros grupos de agentes que até então a gente não comunicava, ergonômico e de acidente. Nenhum dos 2 tem relação com nada de pagamento de adicional. Então, o que a ergonomia tem relação? Por que o governo quer saber sobre ergonomia? Afastamento ocupacional ou não, né? Então, assim, um nexo. Se eu digo que no meu ambiente de trabalho tem um fator de risco de esforço físico intenso, e o trabalhador desse ambiente passa lá pela perícia da Previdência com uma lesão correlacionada, eu fiz um vínculo, eu fiz um nexo. Então, muita atenção quando eu fizer um levantamento de fator de risco ergonômico. Eu não posso fazer isso muito qualitativamente, eu tenho que usar ferramentas ergonômicas adequadas para definir se tem ou se não tem. Porque se eu digo que tem, eu acabo de assumir um nexo, né? E os fatores de risco de acidente, eles estão relacionados a cumprimento ou não de norma. Então, se eu digo, por exemplo, que o meu trabalhador está exposto a um fator de risco máquina sem proteção, eu digo, eu não cumpro NR12. Olha que divertido. Se eu digo que o meu trabalhador está exposto a N riscos que tem lá, tem alguma correlação com alguma norma. Umas eu me denuncio e outras nem tanto. Mas eu tenho que ficar atento, porque se a máquina está sem proteção, eu corrijo o problema antes e não preciso enviar. Agora, se a máquina continua sem proteção, eu tenho que enviar e, obviamente, eu estou passível de uma fiscalização. Existe também um evento que é de saúde e segurança, que é sobre capacitações. Esse é o de treinamentos, simulados e tudo mais. Cada trabalhador, de acordo com a atividade que ele vai desempenhar, ele pode ter um curso obrigatório segundo a NR. E eu tenho que informar se ele fez, quando ele fez, quem fez, né, quem foi a pessoa que promoveu esse curso, para ver se ele realmente atende às questões da legislação. Então, é bem interessante que a gente fique atento, porque uma vez que eu não mando essa informação, significa que ele não tem.
é sempre assim, é o sim ou não. Se eu mando, eu assumo um sim. Se eu não mando, eu assumo um não. Então, sempre a gente tem que pensar que é uma autodeclaração. É como imposto de renda. Você declara que, ou que tem, ou que não tem. Né? Então, eu tenho que sustentar isso. Se eu digo que não tem risco ergonômico, eu tenho que ter sustentação. Porque se eu for fiscalizado, eu vou dizer, olha, eu não tenho, está aqui. Né? Se eu não mandei uma capacitação, por que eu não tenho essa capacitação? E aí a gente tem que lembrar que isso está vinculado também a uma informação de setor pessoal, que é a de cargo, por exemplo. Eu cadastrei o cara, ele é eletricista. Logo, ele tem um curso de NR10. Ele tem o código CBO com o código do treinamento simples de fazer uma malha fina. Então, sempre vai ter essa correlação de dados do setor pessoal com dados de segurança do trabalho. O evento 2220 é o de monitoramento da saúde. Se eu monitoro a saúde, por que eu monitoro? Porque tem um fator de risco associado, certo? Tem um fator de risco ruído, vou fazer audiometria. Tenho poeira, vou fazer espirometria. Tenho manganês, vou fazer um exame de sangue ou urina. Está relacionado. Então, eles têm que se conversar. Eu tenho que ter programas integrados, PCMSO e PPRA. Faz sentido para vocês, pensando em fator de risco ocupacional e medicina ocupacional, eu fazer audiometria de alguém que está exposto a um ambiente de ruído com 70 decibéis? E por que tem muita empresa que faz? Vamos supor que eu seja dona de uma empresa e eu digo, olha, eu quero fazer de todo mundo que está na expedição, eu vou fazer, porque eu quero ter certeza que está todo mundo bem. E eu começo a monitorar. Lá pelas tantas, aparece uma audiometria alterada. O que eu faço com essa audiometria alterada? Escondo, finjo que não vi, abro o CAT. Mas por que você fez audiometria? Estava abaixo? Qual o motivo de fazer audiometria se não tinha ruído? Preste atenção porque isso acontece. Ah, eu vou fazer raio-x em todo mundo que vai trabalhar na minha empresa. Eu quero fazer raio-x, vou botar no PCMSO, vou fazer de todo mundo. Apareceu uma lesão na coluna, apareceu uma lesão, não sei o quê. Por que tu fazia raio-x? Agora o que tu faz com essa informação? Então, a gente monitora em saúde ocupacional aquilo que tem fator de risco que pode afetar a saúde. O que não tem fator de risco, a gente não monitora. Aí a gente tem uma outra área, que é a promoção da saúde, para fazer isso. Então, eu fecho a casinha da ocupacional, que eu olho para as normas regulamentadoras, e abro a caixinha da promoção da saúde, que não é que elas não estejam integradas, elas têm que estar integradas, mas não vão para o E-Social. E aí eu posso monitorar o que eu quiser no meu trabalhador na promoção. Posso pedir hemograma, eu posso pedir audiometria, o que eu quiser. É promoção da saúde, é outra coisa. Então, eu não posso confundir promoção da saúde com medicina ocupacional. Então, é muito importante a gente pensar nisso para a gente não criar passivo para a gente. CAT, a gente já fazia abertura de CAT através da CAT Web e agora a gente faz através do E-Social. O que muda? Eu preciso que o meu sistema tenha local para eu botar essas informações. E mais interessante que a gente tem que pensar é que agora o ambiente onde esse trabalhador se acidentou, ele está vinculado àquele ambiente lá. Então, se eu digo que o trabalhador trabalha no ambiente A e B e ele se acidentou no ambiente C, o que ele estava fazendo no ambiente C? Então, talvez ele estava lá, deveria ter feito uma troca de função e não fez, enfim, ou estava passando, pode acontecer N coisas, mas a gente tem que entender que ele tem uma correlação e não se pede nada por acaso, tudo foi muito bem pensado, né? E outra coisa que eu tenho que pensar é que se eu tenho a abertura da CAT, eu tenho um outro evento que é de setor pessoal que eu preciso tomar cuidado, que é o evento de afastamento temporário por doença. Se eu me afastei por doença e digo o código da doença como sendo ocupacional, obrigatoriamente a CAT tem que ter ido antes. Então, o evento 2210 sobe, depois sobe de afastamento temporário. Se eu subir afastamento temporário com dano relacionado a ocupacional e não subir a CAT, eu acabei de cometer um erro, né? E é passível de multa. Então, eu tenho que ficar atento. Por isso que a gente fala da integração entre sistemas e processos. Porque você pode ter o melhor sistema do mundo. Se você não tiver um processo de como vai funcionar cada coisa, você vai mandar a informação errada do mesmo jeito. Claro que o sistema pode te dar uns alertas, né? Olha,
você está informando aqui que é um ocupacional. Você emitiu o CAT, ele pode te dar esses alertas e é interessante. E aí a gente tem o exame toxicológico, que não é ocupacional, por isso eles dois são azuis, né? Eles são da área de setor pessoal. O toxicológico é epidemiológico, é para CAGED, ele não tem vínculo com o ocupacional. E aí antes ele estava lá dentro e eles separaram. Isso ficou melhor, bem melhor, né, essa separação, porque ele realmente, o médico do trabalho não tem que olhar para esse exame. Se ele olhar para esse exame e der alterado, ele não tem o que fazer, porque ele não pode dar um inapto, por exemplo, para o exame alterado toxicológico. Então, não tem muito o que fazer, é só uma informação estatística. Bom, a gente teve aí a última atualização, né, que é a nota de desenvolvimento evolutivo, ele fez algumas alterações. Eu fui falando dela ao longo da minha fala, deixa eu ver se eu deixei passar alguma. Essa saída da tabela 30, né, porque tinha uma tabela 30 vinculado ao evento 1005, que era onde eu dava informação dos programas legais por estabelecimento. Eles tiraram essa tabela 30 por hora, né? Saiu o layout também de cadastro do EPI, o EPI agora está só dentro do 2240. O de lotação tributária eu falei, o grupo de fator de risco eu falei, toxicológico eu falei, acho que é, aí o coordenador do PCMSO também, eles fizeram, digamos assim, um input certinho do que é o médico coordenador e o que era o médico examinador, que antes estava um pouco mais confuso. E a divisão do grupo da tabela de capacitação, o que é obrigatório, que já era obrigatório em livro de registro, e o que não é obrigatório. Não é que não é obrigatório pela norma, não é obrigatória a informação, porque não era do livro de registro, tá? São coisas diferentes. Mas aí falando nessa questão de interação, né? Quais são os eventos que mais interagem com saúde e segurança? São esses aqui, ó. Esses são eventos de setor pessoal que estão ligados com a área de segurança e os de segurança estão ligados com a área de saúde. E eles se misturam entre eles, né? Então, se eu fosse assim, ó, quais os eventos do setor pessoal que eu tenho que ficar mais atenta? São esses aqui, tá? Então, rubrica, folha de pagamento, lotação tributária, afastamentos, cadastro de cargos, né? Porque tem relação lá com os cadastros de treinamentos, por exemplo. A parte de admissão, demissão, troca de função. Então, são os mais importantes, mas tem outros que interagem também. Vamos falar de alguns exemplos para ficar bem claro. Exemplo dessa relação da folha de pagamento com a saúde e segurança do trabalho. Então, eu tenho a tabela de rubrica, que é onde eu cadastro as rubricas que vão para a minha folha de pagamento, e eu tenho a folha de pagamento por trabalhador, que é o evento 1200. Algumas rubricas da folha de pagamento têm relação com o laudo de insalubridade, periculosidade e aposentadoria. Então, eu tenho que olhar para esse laudo e o que está nesse laudo tem que refletir o que está na minha folha de pagamento. Se não reflete o que está na minha folha de pagamento, tem que ter um motivo. Pode ser esse motivo, pode ser algum acordo, pode acontecer, né, algum acordo coletivo que foi celebrado e está pacificado. E aí, legalmente, é aceito. Fora isso, o que está no laudo é o que tem que ser pago, né? Nem a mais, nem a menos. Eu quero pagar porque eu sempre paguei e o laudo diz que não tem fator de risco. Fica bastante estranho. Você não tem risco e está pagando. Ou você tem risco e não paga. Ou o risco diz que é 40, você paga 20. Então, tudo isso é não conformidade para a malha fina, né? Que pode ser cruzada. Outro exemplo é a integração entre os documentos, que foi aquele exemplo que eu falei, de exame médico, né, com as questões de monitoramento de saúde. Então, eu tenho que ter um cuidado em realmente controlar aquilo que pode afetar a saúde do trabalhador e vice-versa. Não faz sentido eu monitorar aquilo que não é risco, assim como também não faz sentido eu ter um fator de risco e não monitorar. Então, esse é o cruzamento que vai acontecer. Movimentação de pessoas, isso é bem importante. Seja uma admissão, uma demissão ou uma troca de função, eu tenho que tomar um cuidado especial, porque vai ter vínculo com a parte de saúde ocupacional, porque eu tenho que ter, antes de fazer uma movimentação de pessoas, uma aptidão para aquela movimentação. Então, é interessante que a gente analise, né, sempre anterior ao processo. A data aqui tem que ser sempre anterior ao processo.
de admissão, demissão ou troca de função. E aí, para troca de função, eu gosto de chamar a atenção, porque o nome troca de função, às vezes, confunde um pouquinho. Porque não vou fazer exame de troca de função pela mudança de nomenclatura da função. Eu vou fazer a mudança pela mudança de exposição ao risco. Então, se eu tenho um trabalhador que ele é pedreiro e ele vai para um outro local continuando a ser pedreiro, mas que tem outro fator de risco, cabe uma mudança de função, mesmo que o cargo dele continue sendo pedreiro. Isso é bem comum acontecer, né? Então, se eu tenho um auxiliar de produção no setor A e ele foi para o B, ou dentro do setor A ele foi para um outro local do setor A em que agora tem um outro fator de risco, cabe uma mudança de função. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque antes isso não ficava explícito. Agora, como eu vou falar o fator de risco que ele está exposto, vai ficar claro que houve uma mudança. Se houve uma mudança, não fez a mudança de função, por quê? Né? Então, tem que ter isso muito claro. O afastamento temporário, a gente já falou que tem a relação com a CAT, né? Eu preciso monitorar isso e tenho que olhar para o ambiente de trabalho. Então, é outro exemplo bem claro de que isso pode acontecer. E aí, gente, se a gente fosse fazer todos os cruzamentos possíveis e imagináveis, dentro dos 85 mais os 16 lá, 15% de saúde e segurança, a gente chegaria a mais ou menos 300 interações. 300 possibilidades de malha fina, de dados, seja de saúde com segurança, de saúde com o setor pessoal, de segurança com o setor pessoal, ou entre informações do próprio setor pessoal com o setor pessoal e contábil, né? Dá mais ou menos 300 interações. Dessas interações, 21% é bem clara, assim, é explícita, você faz uma análise fria e você vê isso, que é muito dos exemplos que eu dei para vocês. Mas tem 79% que são ocultas, são implícitas, elas estão subliminar ali, né? Essas a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado das legislações para tentar entender. E às vezes é a coisa que não está muito na rotina da gente. Ontem eu dei um exemplo e depois veio uma pessoa conversar comigo que tinha esse exemplo na empresa. Que é um exemplo seguinte: o trabalhador, ele estava lá na empresa trabalhando há anos, tá? E ele é supervisor de uma área que tem ruído. Ele se aposentou, trabalhou a vida inteira na mesma empresa, se aposentou por especial. Especial porque se expunha a ruído. Então, ele foi lá, deu entrada na Previdência, ganhou aposentadoria com 25 anos de contribuição porque ele estava exposto a ruído. Só que ele não se desligou da empresa, ele continuou trabalhando na empresa, ele era supervisor e era um cargo de confiança e a empresa não desligou, ele não pediu para sair e ficou lá. Até então, faz 3 anos, esse é um caso real, que a pessoa me contou ontem, né, depois que eu fiz esse exemplo, ele está 3 anos trabalhando como supervisor. E agora, até então, a empresa continua mandando lá, tirando da folha de pagamento dele os 12%, mas a Previdência não sabe que ele está exposto a ruído. A partir do E-Social, o que vai acontecer? A empresa vai dizer, através do S2240, que esse trabalhador tem ruído acima do limite. Uma vez que ele está exposto ao ruído acima do limite e ele se aposentou por esse motivo, ele não poderia mais estar exposto ao ruído. O que vai acontecer? Vai acontecer com esse cara uma coisa bem desagradável, porque a Previdência, cruzando essa informação, ela vai chamá-lo e vai querer saber, porque ele recebe uma notificação de que ele não pode mais ficar exposto na condição que gerou a aposentadoria dele. Então, ele teria que devolver esses 3 anos para a Previdência e ainda perder a aposentadoria dele. Isso não está explícito, né? Não é uma coisa clara, mas está lá, pode acontecer. E aí prejudica a empresa, porque perde um profissional competente e prejudica o profissional, né? Muitas vezes por conta disso. Então, a gente tem que olhar para todas essas possíveis interações e entender esse processo para que a gente defina um processo de trabalho adequado, né? Então, se eu fosse dar assim, dizer quais são os 5 principais pontos que a gente teria que analisar. Eu traria a gestão de terceiros, eu acho muito importante. Se eu sou tomador ou se eu sou prestador de serviço, eu tenho que entender a informação que o prestador manda, que o tomador manda e olhar para a tabela de lotação tributária. Isso é muito importante. Por quê? Porque o tomador de serviço, o terceiro, né, ele vai informar algumas coisas e o prestador também. Então, o terceiro, que é o prestador, que é o dono do CNPJ onde esse trabalhador está lotado, vai dizer se tem tabela de lotação tributária, vai dizer em que ambiente esse trabalhador está e vai indicar o CNPJ do tomador, vai falar que fatores de risco ele está exposto e vai dizer quais treinamentos.
Então, se eu sou tomador de serviço de um trabalho em altura que não tem, por exemplo, a indicação de que aquele trabalhador tem ASO para trabalho em altura e capacitação para trabalho em altura, eu, como tomador, também sou responsável. Então, agora tudo isso vai estar lá, né? Fácil de cruzar. Então, eu preciso olhar para essa relação do tomador com o prestador de serviço. Eu sempre tive que fazer isso, mas agora com mais critério, né? Então, todos esses são informações que o terceiro vai falar do tomador, tá? Outra coisa que eu digo, que eu sempre falo, é integrar essas questões, né, de sistema e processo. Primeiro, eu tenho que entender o meu sistema. Eu tenho que saber como que o meu sistema está em relação ao E-Social, se ele atende, se ele não atende, e as questões de segurança do trabalho, se elas estão adequadas à legislação. Olhar para isso e pensar como é o meu processo para eu fazer o input de dados. Porque a qualidade do input de dados é que vai dar a qualidade da informação, né? O sistema pode ser ótimo, se eu não imputar o dado correto, não adianta. Então, olhar para isso de uma forma muito lógica, né? E pensar nas questões de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é bem simples. Quando eu vou fazer uma análise de fator de risco do ambiente de trabalho, eu tenho grupos de fator de risco para analisar. Se eu vou olhar risco químico, físico e biológico, por exemplo, eu vou tratar como grupo homogêneo, vou fazer medições, é higiene ocupacional. E eu tenho que saber quem está exposto àqueles fatores de risco. Quando eu vou falar de um risco de acidente, eu já não uso mais a higiene ocupacional, não tem quantificação, eu não olho mais aqueles critérios todos da NR9. Eu faço análise de risco de uma forma diferente, geralmente por atividade ou por ambiente. E aí eu defino quem está exposto. Em seguida, eu posso fazer análise da questão ergonômica, e eu não faço análise ergonômica dentro de GHE, não tem como fazer isso. E eu não faço por atividade, eu faço por posto de trabalho, que tem várias atividades dentro de um posto de trabalho. Então, eu tenho outra metodologia. E o meu sistema e o meu processo tem que me permitir usar as metodologias adequadas. Eu não posso ter que colocar tudo dentro de uma metodologia, porque o sistema me obriga. Ah, mas o sistema é assim. Não. Pensando em E-Social, a metodologia ela é muito importante para não ter erro, né? Por isso que eu falei, se eu tiver que enfiar risco ergonômico aqui, o que vai acontecer? Eu vou superestimar o fator de risco e vou criar nexo. Se eu tiver que colocar isso aqui dentro, nem todo mundo tem aqui todo mundo está exposto igual, mas o acidente pode ser diferente. Então, eu vou superestimar o fator de risco de novo, e aí o EPI pode não estar adequado. Então, eu tenho que poder fazer isso da maneira correta, de acordo com a metodologia, e no final, o meu trabalhador, ele está no centro disso tudo aqui, né? E ele precisa ser monitorado sobre tudo que ele está exposto. Então, eu preciso ter uma forma de afunilar isso e o médico ter um panorama geral disso tudo. Isso é integração de sistema e processo. Eu consigo fazer de uma forma que a coisa aconteça. O monitoramento vai estar de acordo com o que eu avaliei. Outro ponto relevante é a eficácia da medida de proteção. Por quê? Porque o pagamento ou não de um adicional, uma questão previdenciária, pode estar relacionada à eficácia da medida de controle. Eu tenho que garantir que o meu equipamento de proteção é eficaz, seja ele coletivo ou individual. E como que eu vou fazer isso? É só entregando? É só existindo esse equipamento? Não. Eu preciso analisar o que é eficácia dentro dos parâmetros legais existentes, né? E aí, analisar se essa eficácia vai garantir que eu não pague uma aposentadoria ou que eu não pague um adicional correspondente. Às vezes, mesmo tendo eficácia, eu continuo devendo aquele adicional porque a legislação assim determina. E outros casos não. Então, eu tenho que ter um critério para fazer isso e tenho que ter respaldo legal e informações dentro do meu ambiente de trabalho que me garantam isso. Então, se eu entrego, por exemplo, respiradores, máscaras de proteção, eu tenho que garantir que ele está com o fator de atenuação atribuído correto, eu tenho que fazer teste de vedação, eu tenho que ter um programa, né, que garanta isso. Só entregar não vai resolver, né? Então, eu tenho que ter isso muito respaldado para que eu possa dizer que esse EPI é eficaz. E outro bem importante é a gestão de monitoramento médico, que daí a gente já viu que eu tenho que pensar nos exames de admissão, troca de função, demissional, retorno ao trabalho, e é claro que a gente tem também a questão dos exames periódicos, né?
Exame periódico é aquela coisa que está tudo em dia em todas as empresas, né? Todas as empresas fazem no mês adequado, não tem problema de fazer, de chamar a pessoa para fazer o exame, é todo mundo em dia, imagina. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho audiometrias e exames de sexto mês. Não tenho só exames anuais ou bianuais. O que é audiometria de sexto mês? O nome diz tudo, né? Não é para fazer dali um ano, é no sexto mês. Aí, por que tem que fazer? Tem que fazer, está determinado no PCMSO, tem um porquê disso. E eu preciso avisar para o E-Social que foi feito. Se eu não mandei a audiometria de sexto mês, é aquilo que eu falei para vocês, não envio, é porque eu não fiz. E exames de sangue, tem alguns que são de sexto mês, e sempre está relacionado ao atestado de saúde ocupacional. E aí eu tenho que monitorar o vencimento desses exames. Imagina uma empresa ali com 300 trabalhadores, tem que monitorar os vencimentos para poder mandar isso em dia. E aí o sistema tem que ser um sistema que nos ajude, né? Que nos avise, que nos dê relatórios para poder fazer isso. Senão, realmente, a gente vai ficar perdido nesse processo. Então, basicamente, se a gente fosse dizer assim, ó, quais são as minhas prioridades, eu diria que essas são os principais pontos, as prioridades a serem analisadas. E aí, depois que eu conseguir ir nesse que é o mais lógico e o mais básico, eu vou me aprofundando nas outras questões. E aí eu tenho que pensar que tudo isso, ele tem um foco, que é a garantia da saúde e segurança do trabalhador no final desse processo e fazer com que a segurança do trabalho ela seja reconhecida como um valor. E aí eu não estou falando só na questão financeira, porque sim, ela reverte dinheiro para a empresa, mas também na questão de valor, né, moral mesmo, de realmente ter o trabalhador em condições de trabalho e tratar ele como ele deve ser tratado, como ser humano que ele deve ser tratado, né? E o que muda para a área de saúde e segurança do trabalho? Muda que, querendo ou não, a empresa vai ter que olhar com mais carinho para essa área, porque ela interfere muito no processo do setor pessoal e que isso pode trazer multa se ela não estiver atenta. E aí, o que o SESI traz, né, para auxiliar nesse processo? A gente traz uma plataforma que a gente chama de Viva Mais, que é uma plataforma multicanais. Essa plataforma, ela tem... A gente pode acessar pelo tablet, pelo computador, por um app no celular. Eu posso interagir com o trabalhador tem o perfil dele, a empresa tem o perfil dela. Posso mandar, por exemplo, convocar o trabalhador para um exame periódico através do aplicativo, posso avisá-lo, né, que o treinamento dele está para vencer. Tem várias coisas que você pode fazer através desse canal. E ela é uma plataforma inteligente porque ela tem várias inteligências embarcadas. Então, a plataforma, na verdade, é o dashboard, onde vai te dar todas essas informações, e atrás dela tem software, sistema para isso. Então, por exemplo, o sistema que garanta que todo o meu processo de saúde e segurança esteja adequado para atender o E-Social e a legislação. E aí, através dela, ela é completa, porque ela me dá essa possibilidade de fazer saúde ocupacional e promoção de saúde e gerar as informações que o E-Social me pede, que são os layouts que o E-Social exige, né? O S1060, 2240 e assim por diante. Vou dar alguns exemplos de uso, assim, para vocês entenderem o que a plataforma pode proporcionar. Por exemplo, se eu tiver que fazer, né, a comunicação de exame médico, eu preciso controlar os exames médicos. Então, a plataforma ela me dá um dashboard que me permite fazer esse controle, onde eu consigo enxergar quantos exames estão em dia, quantos não estão, tirar relatório de quem está pendente, por data, enfim. Consigo monitorar, consigo fazer alertas de não conformidade também, né? Para alertar se o trabalhador não compareceu na consulta médica e assim por diante. Então, eu tenho como monitorar isso. Outro exemplo é esse que eu falei. A plataforma ela permite que eu faça saúde e segurança do trabalho por grupo homogêneo, por atividade, posto de trabalho. Deixa eu voltar uma aqui. E, no final, consolida tudo isso para o PCMSO. Então, ele não me obriga a usar uma metodologia única para tudo. Eu uso a metodologia adequada e, no final, ele consolida isso para o PCMSO. Isso é bom porque viabiliza, né, a gente fazer da forma adequada com os critérios técnicos, reduz custo de medição, porque eu posso trabalhar com grupo homogêneo,
e ajuda a definir, né, o meu grupo que realmente está exposto. Eu não estou fazendo exame em todos, só em quem realmente está exposto. E aí, para ajudar, por exemplo, o médico, ele consegue ter uma visão geral da exposição do trabalhador, independente de onde vem essa informação. Se vem do grupo homogêneo, ou se vem da análise ergonômica do trabalho, ou se vem do mapeamento de acidentes. Ele vai saber de onde vem essa informação e vai poder fazer a gestão de saúde com os exames adequados, estabelecer as prioridades de acordo com esses fatores de risco, independente do input, de onde veio essa informação. Outra entrega interessante, aí a gente já vai mais para a parte de promoção de saúde, é que se eu já estou com a saúde ocupacional em dia, eu posso começar a trabalhar em entregas relacionadas à promoção de saúde. E aí eu posso fazer gestão de fatores de risco, por exemplo, de doenças crônicas, né? Doenças que podem afetar a produtividade do trabalhador, que podem gerar presenteísmo, absenteísmo. Então, eu posso ir um pouquinho além fazendo a gestão dessas informações. Só que tudo que a gente está mostrando para vocês depende do quê? De jogar informação para ele fazer o BI dessas informações. E aí, se a gente consegue fazer tudo isso, a gente realmente consegue isso que eu falei lá no início, né? Fazer adequação do e-social, ter resultados. A plataforma, ela pode nos ajudar nisso. Ela é um meio de auxílio, né? Mas existem outras formas que também dá para fazer isso. E a gente realmente fazer com que as informações de saúde e segurança saiam daquela coisa pesada, de ser um custo, para realmente gerar resultado. E aí, gente, tem uma coisa que é muito importante. O e-social, ele traz para a gente o movimento da mudança. E o movimento da mudança, por mais desconfortável que ele seja, ele traz para a gente oportunidades. E a gente tem que olhar para essas oportunidades, principalmente quem é profissional da área de segurança, como um marco. A segurança do trabalho antes e depois do e-social. Então, assim, ó, olhar para esse movimento como realmente um movimento de oportunidades, certo? E aí você vai ver daqui 5 anos, 6 anos, eu perguntar para vocês, quer voltar antes do e-social? Vocês vão dizer não. Agora está melhor, né? Então, vamos olhar ele como uma oportunidade. Então, eu trago aqui para vocês uma mensagem do Darwin, né? Que ele fala que as espécies que mais sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor à mudança. E aí tem aquela outra frase, que é a frase de funkeiro, que é aceita que dói menos e vamos trabalhar, né? Não tem jeito, tem que fazer acontecer. Gente, muito obrigada. A gente deixa aí o canal de comunicação para vocês, fiquem à vontade. E querendo saber mais sobre a plataforma, mais sobre o que o SESI pode ajudar vocês, nós temos uma equipe aí uniformizada com essa camiseta branca bonita que pode ajudar vocês aí, tá bom? Muito obrigada.